Segundo ano, bom dia. Toda vez que nós iniciarmos a aula, você precisa ter foco na aula, guardar o seu celular, porque é o que mais te causa distração no momento da aula, e pegar o seu caderno para anotações, ok? Hoje nós vamos dar continuidade às estruturas vegetais e vamos falar um pouquinho da flor. Então, a função dela, as partes da flor e principalmente a questão da função específica é para reprodução. Aqui nós temos um corte, na realidade, da flor e eu quero que vocês acompanhem aqui junto comigo cada parte dela e no próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que cada uma faz. Então, aqui nós temos os chamados, o estame, olha só, o estame ele é composto pela antera e pelo filete. Então, essas hastezinhas aqui que nós vemos nas flores são os chamados filetes e essa parte um pouco mais escura são as anteras. E é através desta parte das anteras que chama, na realidade, manda avisos, né, se é que eu posso dizer assim, para que os polinizadores venham até essa flor e aí ocorra a fecundação, tá? Aqui no meio nós temos o tubo polínico, o estigma, o estilete, os óvulos e o ovário, eles fazem parte do pistilo. Então, olha só, aqui nós temos a estrutura que é chamada estigma, o estilete que fica bem na região mediana, os óvulos, olha, vocês podem até verificar que realmente aqui nós temos os óvulos, aqui toda esta região é o ovário, aqui está a pétala, que normalmente é a parte da flor que você conhece. Esta partezinha aqui, ela é verde, inclusive, que ela fica ali junto com o pedúnculo, com o receptáculo, é a sépala. Possivelmente, ao ver uma flor, você já prestou atenção na sépala, mas você nem sabia para que ela servia. Aqui nós temos o receptáculo e aqui embaixo o pedúnculo, e é o pedúnculo que faz a junção ali a região mais exterior desta flor, que ela lembra muito uma haste, tá bom? Até aqui alguma dúvida, segundo ano? Vou passar para o próximo slide. Pode me perguntar assim, mas você fala de reprodução, né? Elas servem para reprodução. Existem flores que são consideradas masculinas e que são femininas, e existem flores hermafroditas? Sim, existem flores hermafroditas. Aqui nessa parte de baixo, nessa ilustração, nesse esqueminha, nós temos aí algumas características específicas, né, das flores. Então, assim, olha, ela serve para realizar a reprodução daquela espécie e a flor, ela serve também, até por conta da coloração, do cheiro, da liberação de pólen, elas fazem parte aí grande do processo de polinização. Na realidade, elas chamam, elas são convidativas para que não só o vento realize aí essa polinização, né? Mas também alguns insetos que vão até essas flores por conta do grão de pólen, por conta do cheiro que elas têm, e aí eles acabam ajudando na polinização. Então, nós temos aqui algumas estruturas que elas são estruturas muito importantes para que vocês saibam. Aqui nós temos o androceu e o gineceu. E esses são aí especificamente os órgãos reprodutores das flores, tá? A antera, que ela é uma bolsa, que na realidade são produzidas os grãos de pólen, tá? O grão de pólen é aquele, às vezes ele é amarelinho, às vezes ele é meio alaranjado, que ele fica aqui, ó, na pontinha da flor, e esse grão de pólen, muitas vezes, quando a gente chega perto, ele causa espirros, né? Uma certa alergia, mas e ele é encontrado nos estames, tá?
O filete é a haste que sustenta aqui, olha, essa antera, e a antera está aqui, que é a parte de cima. O conectivo é a região que une o filete e a antera. O ovário, para que serve o ovário? Ele é uma dilatação na base, então, olha só, fica bem aqui nessa região, o ovário. Vou até trocar de cor, aqui, fica nessa região. Essa região aqui é a região do ovário. Eu não sei quantos de vocês já analisaram que ali na base da flor ela é um pouquinho mais gordinha. É exatamente por conta do ovário, tá? O estilete, ele é um tubo que liga o ovário ao estigma e o estigma é a extremidade superior. E para que serve esse estigma? Olha ele aqui, ó. Muitas vezes ele libera uma colinha, né? Como se fosse uma cola, vai. Para que os grãos de pólen fiquem presos ali, para que quando venha, não só quando venham os insetos, ele não perca esse grão de pólen. E aí esses insetos podem realizar a polinização. Polinização e fecundação. Então, o que é a polinização que eu falei tanto lá no slide anterior? É o transporte do grão de pólen até o estigma de uma flor. E olha só, vocês já notaram, não sei quantos de vocês já notaram, que a flor colorida, a flor que não é tão colorida, ela também atrai, mas a flor colorida, ela atrai o inseto, e o inseto não fica ali só na pétala, né? O inseto, ele pousa, né? A primeira coisa que ele vai fazer, depois ele colhe o néctar, e aí ele fica, conforme ele vai colher o néctar, que fica um pouco mais na região interna dessa flor, ele fica com o corpo cheio de pólen. Olha só como a natureza é sábia. E aí, quando ele sai aqui, aqui é uma mosca, vai. Quando ela sai daqui e vai para uma outra florzinha, olha só a florzinha que a Pro tá fazendo aqui, muito lindinha, olha lá. Quando ele vai para uma outra florzinha, ele tá o quê? Com o corpo cheio de pólen e ele é um agente polinizador. E aí ele vai realizar ali a fecundação, né, dessa próxima flor que está aqui, se for uma flor feminina ou se for uma flor masculina, óbvio, né, porque aí tem a questão da troca de gameta, mas ele serve aí como um agente polinizador. Belezinha, gente? Então, assim, ó, só para encerrar, a fecundação é a união da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina. Então, esse slide aqui está muito parecido com o slide anterior. Aqui nós temos a germinação da semente. Aqui, na verdade, é o último aspecto. Aqui nós temos a flor, acontece a polinização. Lembrando que a polinização, o inseto não vai lá e fala assim, agora eu vou realizar a polinização. Não, ele vai lá porque ele quer o néctar que está dentro dessa flor, ele é atraído pelo cheiro e ele vai até lá. Então, quando ele vai até o néctar, ele acaba ficando com o corpo todo cheio aí dos grãos de pólen. Ele poliniza a próxima flor, a flor acaba passando pela formação do tubo polínico, olha aqui, a região do ovário. Vai para a oosfera, acontece a formação do fruto, é por isso que na floresta, mesmo que não haja ali alguém que faça o cultivo, ainda assim surgem novas plantas, surgem novas angiospermas com frutos, que são frutos comestíveis, porque existem aí os agentes polinizadores. Aí aqui nós já temos um fruto, parece uma goiaba, né? E aí, por último, a germinação da semente, porque aí vem aqui um animalzinho e faz a ingestão desse fruto. No momento em que ele vai fazer as necessidades fisiológicas dele, acaba realizando aí a germinação de uma nova semente. Tudo bem até aqui, gente? Belezinha, então? Qualquer dúvida vocês já sabem. Postem lá na atividade de vocês
Coloquem lá na tarefa de casa o que você aprendeu dessa aula, faça um comentário e eu aguardo vocês amanhã na aula síncrona.